Para o que o Hulk disse, né, quando o Hulk transferiu responsabilidade, outros estão dizendo que houve uma resposta dele a alguém da diretoria, enfim, nós vamos falar de tudo isso, mas mais importante mesmo, o Atlético, né? Mais importante mesmo é um time frouxo, né? Mais importante é um elenco que não tem nada de união, nós temos que falar disso. Mais uma derrota, jogando um bom tempo com um jogador a mais e tomando gol de contra-ataque. Tomou 4 gols na noite de ontem. Fez um, né, que foi corretamente anulado. Tomou 4. Em menos de 10 minutos já tinha tomado 2. Esse é o Atlético. Esse é o perfil desse elenco que tá aí, que boa parte dele tem a chancela do fracasso na testa. E ninguém está aqui levantando bola dizendo, não, a culpa é só do elenco e dos donos. O São Paulo também tem parcela. Também tem parcela. Ele conseguiu tirar o Atlético do rebaixamento, mas ele perdeu uma final também, mesmo com pouco tempo. Ele também teve a parcela dele. Agora, quando ele opta em não colocar os melhores para jogo, por que será? Ele identificou algo que ele não quer externar? Esses caras no treino estão fazendo e andando pro Atlético? Ah, não, mas se colocar os melhores para jogar, tá tudo resolvido, tá coisa nenhuma. Olha quanto tempo eu estou falando aqui, aliás, eu não, que eu não faço nada sozinho aqui. Nós estamos falando aqui de um time que não ganha um duelo. Se qualquer jogador que coloca a bola na frente, contra qualquer jogador do Atlético, chega na frente. Chega na frente. Duelo físico, não ganha um. Ontem os caras batiam no Vitor Roque e caíam. O Vitor Roque ontem, há tempos que ele não joga como jogou ontem. Ontem o Vitor Roque deitou na defesa atleticana. Ontem parecia um futebol profissional contra um futebol amador. Totó. Ah, mas o Carlos Miguel é natural. Palmeiras estava fazendo e andando para aquele jogo ali também. Principalmente depois que o Flamengo fez o gol lá. E aí que azedou. E ainda assim eles conseguiram depois disso fazer mais um gol e meter um 3-0. Então é uma temporada fracassada de 2025, como foi uma temporada fracassada de 2024, sabe? E aí começa lá em cima na gestão e vem desaguando até o futebol apresentado em campo. É um reflexo. Nós vamos falar muito disso aqui, mas muito mesmo, porque tem muita coisa para mudar no Atlético. A começar do processo de gestão, de injeção de dinheiro, de um aporte robusto para o clube, de mudança no corpo diretivo, de mudança de elenco. Aliás, me falaram hoje que vai ter até fila para saída e tomara que tenha, porque boa parte desse elenco aí está fazendo e andando para a instituição e não tem perfil para vestir a camisa do Atlético. Nós vamos falar muito disso, mas eu tenho um recado para falar aqui, e é recado importante. Atenção, galera do futebol amador, do futebol varziano, tá na hora, porque é o seguinte, nós estamos em dezembro, gente. Não está na hora de vestir seu time com qualidade, com economia. A Egol tem tudo isso para o seu time ser destaque aí no seu bairro, na sua cidade, na sua região. Camisa no Dry Fit Ice a partir de R$ 33,95 e calção a partir de R$ 23,95. É só chamar no Zap Gol. Tá aqui, ó, 38 99934 9292, 38 99934 9292. Pode ser a última chance para você economizar com estilo, com qualidade, mas acima de tudo, receber rapidamente, antes das peladas de final de ano, receber rapidamente o uniforme aí para pelada, porque nós temos uniformes que chegam aí em até 48 horas úteis, 100% dos prazos negociados com os nossos clientes, 100% os prazos são cumpridos. Então o uniforme da Egol que fica pronto entre 24 e 48 horas úteis, você tem que aproveitar, inclusive acessando egolsports.com.br, porque aqui você tem quase 1000 uniformes que estão catalogados, digitalizados, escolheu, comprou, colocou emborrachado no escudo, chega em até 48 horas. E de quebra ainda tem brindes como bandeirão, bolsa de chuteira, cavalinho, bolsa grande para carregar todos os uniformes. Chama no Zap Gol, 38 99934 9292 ou no egolsports.com.br. A Gol é show, sinta a diferença. Vem cá, meu filho. Vem cá. Comprei uniforme para jogar no sábado agora, meu time de pelada. Que dia que você comprou? Comprei na terça-feira, era para chegar amanhã. Chegou hoje lá em casa. Tô falando. Vem cá, meu filho, entra aqui. O que está acontecendo? Por favor. Achei que ele não vinha hoje. Tá parecendo o Cyrano. Senta lá no seu lugar.
que você vai falar? Desculpa, né? Não tem nem palavras. Você tá parecendo com aquele cara do Ratinho. O Santos. Não, eu tô parecendo com toda a torcida do Atlético, inclusive os 13 mil que foram ontem, se é que foram 13, lá na Arena MRV. E eu quero pedir desculpa a todos os telespectadores que ontem me assistiram aqui, porque ontem eu fiz o papel de palhaço aqui. Ontem eu fui um que acreditou que o Atlético poderia, pelo menos, competir com o Palmeiras. E eu me sinto um palhaço, me senti um palhaço ontem, lá na Arena MRV. Sinceramente, o que aconteceu ontem foi mais do mesmo, né? E eu vou ter que dar a mão à palmatória a todos os demais daqui, que ontem falaram e preveram o que ia acontecer, e aconteceu. Mas eu fui o único. Não fui o único. A torcida do Atlético foi lá, a torcida do Atlético apoiou. Mas eu tô desse jeito, por dentro e por fora, graças a vocês, jogadores do Atlético, que não honram a camisa. Só os jogadores? Graças a vocês, dirigentes do Atlético, que não fizeram um planejamento adequado, de acordo. Graças a vocês que compraram a SAF e que, infelizmente, fizeram promessa e não cumpriram. E tá aí, a resposta vem através da classificação do Atlético na tabela. É o segundo ano consecutivo, por mais que seja pequena, mas o Atlético tem uma chance de ser rebaixado. E sabe por quê que não vai? Por causa do Flamengo, que meteu 8-0 no Vitória, em jogos para trás aí, que deu com o Atlético essa chance de ter um saldo maior. Sinceramente, o torcedor do Atlético não merece isso. Eu não mereço, quem acompanha não merece. E a imprensa não estava errada não, hein? A imprensa não estava errada não. Como é que é? Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor? Estava errada? Ontem o dono do Atlético admitiu tudo que a imprensa falou. Só que eu acho que foi um pouco tarde demais, né? Falta-se uma rodada para acabar o campeonato. Dá para fazer alguma coisa? Bom, tem um mês para poder organizar o ano de 2026. Mas a pergunta é, o São Paulo vai ficar para o ano que vem? Com esse vexame todo? Será que vai? Será que nós vamos ter o Vitor e o Paulo Brax comandando o time do Atlético ano que vem? Eles estão fazendo planejamento agora, mas será que vão ser eles que vão estar lá para executar esse planejamento do ano que vem? Uma coisa a gente sabe, o Atlético tem dono, isso vai se manter, a diretoria vai se manter, ok. O que precisa mudar são a filosofia, são os processos, as contratações. E olha, você falou aí de uma fila para sair, é muito grande. E para poder melhorar esse Atlético tem que ter uma coisa chamada reformulação total e colocar a mão no bolso. E não adianta hoje também não, HG, vim começar com manchete que o Atlético agora está procurando Claudinho e Gerson. Nossa, agora? Meu Deus. Agora? Mas o que aconteceu? O dinheiro brotou de um dia para o outro? Por que no meio do campeonato Isso não chama-se apareceu... desvio de foco. Pois é, por que no meio do ano não apareceu um volante aqui? Nós pedimos um volante. Aí agora, depois de uma terra arrasada, a manchete de hoje pro torcedor... Então é terra arrasada? Eu descobri através de vocês realmente que a terra está arrasada. Né? Eu tô falando aqui, eu passei papel de palhaço porque eu acreditei que o potencial desses jogadores seriam colocados em campo e não foram. Né? São bons jogadores, não são ruins não, mas eles não querem jogar. Então, eles transformaram no que transformaram. Agora, o que eu acho engraçado é, o Atlético não conseguiu o ano todo trazer um volante que está com problema financeiro. E hoje a manchete que chegou nos grupos de WhatsApp para todo mundo é, o Atlético está de olho em Claudinho e Gerson. Ah, mas o que aconteceu? Precisou de acontecer um desastre para o Atlético focar em jogadores desse nível? Sinceramente, gente, por esse ano deu, né? Eu só vou voltar aqui porque eu tenho a obrigação de voltar. Quer tirar férias, irmão? Eu quero tirar férias de futebol. Eu quero ouvir os demais, só que o Gabriel está aqui dizendo, pedindo para chamar o quê, Gabriel? Os Comercial, donos do VAR, comercial. Os donos do VAR? Não, comercial. Deixa eu ver aí. O Atlético, quando joga contra times grandes assim, a gente vê uma entrega muito maior. O Dudu hoje vai jogar contra o Palmeiras, eu acho que tem um gosto especial pra ele. Foi contra o Cruzeiro que o Dudu foi titular contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, não arrumou nada. O Rony não jogou o último jogo, ele tá descansado. Eu entendo que esses jogadores vão ter, eu acho que eles vão ter vergonha na cara. Falaram que eu não ia sofrer. Falaram que eu não ia chorar. Falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer,
Mentiram, viu? Mentiram! Amanhã, se o Atlético vencer, por favor, eu vou fazer esse corte aqui e aí eu quero ver qual vai ser o argumento. Ah, não, foi a sorte. Ah, não, porque aí, ó, tá vendo? Aconteceu que o Palmeiras isso e aquilo. Porque, deixa eu falar uma coisa, o Atlético não tem um elenco horroroso, não é terra arrasada. Quero dizer que isso aí foi o Iá que fez. Isso aí foi meu o irmão amigo. gêmeo. Olha o que eu trouxe pra você. Isso é um reflexo. Olha o que eu isso é um trouxe pra reflexo. você passar seu pano pro time do Atlético, pro elenco, Deixa eu te falar um negócio. pra diretoria, pra comissão técnica. Fica à vontade, é seu, viu? Pode passar esse da pano. violência aqui, mas é pegar Pode mal, passar né? esse pano à vontade. Não vou aceitar essa brincadeira de você, não. Eu posso admitir o meu erro, mas admitir vindo de você, não. Eu Mano, admito. a brincadeira não é minha, eu o tenho minha Gabriel que me deu autocrítica. ideia, e tudo bem, eu ele errei, tava certo. mas brincadeira vindo de você, que já errou Cara, várias tá aí vezes pra aqui, você não passar admite, o eu não pano. vou aceitar. Tá aí pra Ontem você nós passar o mostramos pano. aqui, ontem nós mostramos aqui do filme, né, do Prometheus. Ontem nós mostramos aqui, ó, os passadores de pano aqui. Põe o Prometeu aí de novo para nós e ele aí de novo. Porque ontem você prometeu 1-1. Eu falei que ia ficar 2-1. Prometeu 1-0. Eu prometi 1-0. Prometeu 1-0. 1-0. Eu, 1-0. a princípio, falei 1-1, depois eu mudei para 2-1, né? E aí tá aí. A única coisa que serve aí é ver que eu tô com corpinho dos trinks. Fora isso, não tá valendo nada. Não vai passar o pano, irmão? Vai Vou ficar não. ali mesmo? Tem umas coisas que acontecem e eu vi que o Elton remexeu na cadeira aqui. Aliás, esse homem, ele remexe na cadeira por qualquer motivo. Porque Eu me eu posso remexo explicar muito, por que eu eu preciso que você Então, beleza. É porque o Breno tava indo bem. Ele tava indo bem. A fala dele, ele tava indo bem. Até o momento que ele passa algo que não é jornalismo. Não existe aquilo ali. Eu acho que é um tema que nem deve ser citado. Aquilo ali não é jornalismo. Eu não vi, não é uma Aquilo ali informação. o quê? Não sei se- Ele falar de o Atlético buscando reforços nesse momento. Gente, Ah, aquilo ali não Gerson é Claudinho. jornalismo. Aquilo não é jornalismo. Como que o povo moderno chama agora? É clickbait? Clickbait. Clickbait. Isso. Clickbait. Então aqui a gente é um negócio nosso. Aqui falou A que gente nós não queria debate clickbait. Porque é covardia com o torcedor, é covardia com quem está buscando informação. Aquilo ali não é informação, não existe aquilo ali. Então eu nem vou citar os nomes que o Breno citou, porque não existe aquela informação. Aquilo não é informação. É que clickbait é uma covardia com torcedores. É criar uma cortina de fumaça onde o circo está pegando fogo. Por falar em circo, né? É só para reforçar. Então, a palhaçada não é algo que a gente vai colocar aqui para ser debatido. Então, ponto. O Breno falou aquilo ali, eu remexi aqui porque eu fico indignado quando não acontece jornalismo. Então, o Breno estava indo super bem nas colocações dele, até ele levantar isso novamente. E aqui, na Band, no nosso programa, que a gente faz entretenimento também, mas a gente leva muito a sério a informação. Muito a sério. Muito. E eu fico realmente muito nervoso quando vem esse tipo de coisa sendo colocada aqui. Aqui não é espaço para isso. E ponto, e não vai ser levantado mais esse tipo de clickbait. Na verdade, só para quem não entendeu porra nenhuma, eu preciso explicar. É porque soltou foi a Itatiaia que soltou isso, né? Uma matéria de que o Atlético, não sei se procurou Claudinho ou consultou Claudinho, Gerson e tal. Aí no final tá lá que, mas aí vai, você tem alguma frase lá que tá meio que dizendo que vai inviabilizar porque não tem dinheiro. É a não notícia, chama mas não vocês notícia. viraram um ombudsman da imprensa? Não. Mas nós fomos taxados por muita gente aqui de que tudo que nós falamos aqui é para clique. Tudo que nós falamos aqui é para gerar resultados de internet, visualização. Eu estou fazendo e andando para isso, eu não vivo disso. Eu vivo do meu salário da Band, do que eu ganho aqui no meu fixo, no meu variável, eu ganho de jogo aberto, né? Algumas parcerias minhas que usam minha imagem, que aliás, diga-se de passagem, é muito bonita. Né? Desculpa, eu sou obrigado a falar. Você me viu em 2013, 2014, irmão? Vi, eu te Então, assistia. você acha que eu tô melhor lá ou aqui? Agora. Então pronto. Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, nós precisamos parar com isso também, né? De desviar foco, porque o foco não pode ser desviado. Agora, que vontade de pegar cada áudio que eu escutei, cara. Cada áudio que eu escutei e devolver para quem mandou, falando que nós aqui éramos da turma do quanto pior melhor.
que aqui tinha um monte de gente mau caráter, que vontade de pegar e devolver. Mas não vou fazer porque eu não dou palanque para otário, né? Não dou palanque para otário. Agente do caos, chamaram a gente de agente do caos. Então é o seguinte, a gente vai continuar, e se daqui a pouco o Cruzeiro entrar numa vibe de errar e de fazer merda, nós vamos falar aqui. Porque nós temos liberdade para fazer isso aqui. Independência. Que parte lá de cima, que passa pela direção de jornalismo, que passa pela chefia de redação, que passa pelo meu editor-chefe e que cai aqui, porque eu tenho 70 pessoas aqui que eu tenho que recorrer. E ai de mim se der um bypass, se for lá em cima antes de passar nos 18 que eu tenho aqui embaixo. Mas é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Errou pra cacete, uma sucessão de erros para acontecer a tragédia do ano passado e a tragédia desse ano. Olha os números do Atlético ano passado e esse ano. Eu não estou falando de ter perdido 2 títulos ano passado, não, mas desse ano eu falo. Vexame para time de bairro, porque não se impõe. Não se impõe porque aqui embaixo ninguém vê lá em cima como exemplo. E isso tem que mudar. Você muda o processo de gestão, você enfia dinheiro nisso aí. Você quer andar num carro esportivão aí de 1 milhão, mas não quer abastecer com gasolina? Pode, irmão? Não quer andar com pneu bom, que vai te assegurar vai te dar mais segurança ao rodar? É isso que você quer? Você quer ter uma oncinha no fundo do quintal aí para criar, mas não quer dar leitinho e carninha para ela? Então você não pode ter. E outra coisa, tem que passar a barca mesmo no Atlético. Tem que passar a barca mesmo. Tem jogador aí, o São Paulo disse ontem, tem que saber quem quer ficar aqui, quem está envolvido com o processo e com o projeto. E se não tem, tem que botar na fila e mala mesmo. Agora, quem vai fazer esse processo? Quem vai planejar e executar esse processo? É o Vitor? É o Paulo Brax? É o Sampaoli ou já está rolando um movimentinho aí de fritura do Sampaoli? Como se ele fosse o culpado. O cara chegou em setembro. Que dia que foi de setembro que ele chegou? Meio mês? Ah, não lembro. Foi início do mês, estreou dia 11. Início do mês de setembro. Ele Aí chega vocês no dia querem 3. empurrar pra ele. Ah, mas ele tá fazendo um monte de merda, ele muda o time. Mas tem que mudar, nada encaixa, cara. Ah, mas se botar os melhores para jogar, o resultado vai acontecer? Não vai. Porque não é só bola no pé, repito. Não ganha um duelo, não chega na frente de uma dividida. O Vitor Roque, os caras batiam nele ontem e caíam. E aí? Mas a culpa é da imprensa. A culpa é sua, Valu. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde a todos no estúdio. Boa tarde a quem nos assiste. Era a crônica de uma tragédia anunciada para mim. Eu não estou surpreso com essa vitória do Palmeiras ontem por 3-0 contra o Atlético, jogando na arena, jogando em casa, por um simples motivo, né? Quando você acompanha a temporada do Palmeiras, vê o estágio que o Palmeiras está e a temporada do Atlético. Claro que o futebol não sugere que sempre o melhor vai vencer o pior, mas o Atlético realmente muito abaixo. Quando você pega um time que é o 10º melhor em aproveitamento em casa, 32 pontos, e vê o Palmeiras vindo pelo seu caminho com os mesmos 32 pontos, só que como melhor mandante. Então, para mim, a crônica de uma tragédia anunciada. E o Palmeiras tem hoje uma coisa que falta ao Atlético, né? O DNA vencedor. O Palmeiras vem de uma grande pancada, sim, que foi a derrota na Copa Libertadores, mas nunca consegui fazer nenhum tipo de relação que o Palmeiras viesse cabisbaixo aqui ontem a Belo Horizonte enfrentar o Atlético, e não foi o que a gente viu. A verdade é que o Palmeiras nem precisou de fazer o seu melhor jogo. O Atlético já tratou de, através de 2 erros crassos, né, dos jogadores entregarem 2 gols. E aí o jogo ficou muito tranquilo. O Sampaoli até fala na coletiva que depois o Atlético colocou bola na trave, mas aí o Palmeiras, vamos falar a verdade, uma equipe como o Palmeiras dificilmente perde um jogo em que abre 2-0, às vezes até um jogo em que abre 2-1. Recentemente tomou uma virada contra o Grêmio, é verdade, mas num contexto diferente. Então é o reflexo do ano do Atlético, o Atlético que chega a 23 jogos com o Sampaoli. É muito fácil se colocar a responsabilidade toda de 2 anos muito ruins, são 2 anos muito ruins do planejamento do Atlético em termos de futebol, as tais oportunidades de mercado que saem barato, que muitos vêm ao microfone dizerem, o Atlético conseguiu contratar sem custos, custam caro durante uma temporada, quando muitas dessas oportunidades de mercado não conseguem dar as respostas. Eu já falei, vou repetir mais uma vez, não creio que o futebol do Atlético hoje esteja nas mãos de pessoas que possam fazer um 26 diferente. E aí, quando a gente está falando disso,
Eu não conheço o Brax, eu não conheço o Vitor, mas eu estou vendo o trabalho que essa dupla, em parte, né? A gente lembrando que o Brax chegou na temporada 2024, eu não consigo acreditar num prognóstico diferente. Mas mais importante, hoje o Atlético tem uma maneira de pensar futebol que pode pegar-se qualquer profissional muito competente para fazer o futebol para 2026, que não fará diferença. O Atlético precisa de mudar a máquina principal. O que é isso? O pensamento de como fazer futebol. As pessoas precisam de admitir erros, não só para os torcedores. Ontem, um tweet é muito bem-vindo, mas ontem é 3 de dezembro. O torcedor viu o caminho que o Atlético estava indo desde o jogo contra o Grêmio, quando o Atlético, uma das últimas vezes, jogou bem e tomou a virada. Muita coisa precisa ser mudada para 2026. Antes do Elton falar, tem o Thiago que quer falar também. O Atlético virou um antro de refugos de outros clubes. Não quer lá, traz para cá. Não quer lá, traz para cá. Barato sai caro. A economia, em muitos casos, é a base da porcaria. Então o Atlético precisa mudar esse conceito e olhar para o mercado, assim como olhou para o CEO, que trouxe um cara de altíssimo nível, trazer também o cara do futebol, o diretor de futebol de altíssimo nível. Ah, você é contra a saída do São Paulo? Não, se for trazer o melhor do que ele, tá tudo certo. Tá certo? Ah, você é contra o Ruga? Não. Se vai trazer melhor do que esses que estão aí, pode trazer. O que não pode é deixar do jeito que está. Porque 2 anos seguidamente, 2 anos o aviso veio. É duro, cara. Se precisar de um zagueiro, e aí eu tô falando de um cara que eu disse que chega, farda e joga, e chegou, fardou e jogou, e depois não saiu mais do time. Mas é duro, sei lá, no Bahia, pegar um quarto reserva e esse cara ser titular aqui. É duro você correr lá no Corinthians, trazer o Fausto Vera para resolver um problema seu aqui, de emergência, porque você não planejou. Davidson. É duro você olhar para o Cuiabá e trazer o Davidson, porque você não planejou para ter um atacante melhor que ele. Aí você não paga nem o Fausto Vera, nem o Davidson. Aí você, o cara que massacrou o Atlético na final da Libertadores, traz lá, paga lá milhões, a contratação mais cara da história do Atlético. É isso aí. Aí vem dizer que a culpa é da imprensa, da turminha da imprensa. É só olhar para tudo que foi feito. Você trata com futebol. Não adianta nada você ter lá ao CEO, os números positivos. Então, é o futebol que tem que responder. Porque a razão de existir do clube é o futebol. O produto fim é o futebol. Não é bocha, cara. Não é sinuca, é futebol. Então isso aqui virou um centro de refugos. Ah, não tem que dinheiro para investir. Aí vai sobrar. É que se você tivesse o Rodrigo Caetano, ele buscaria mais Paulinhos. Mas você não tem. Qual conhecimento que o seu diretor de futebol tem de mercado de futebol? Qual conhecimento? Tem que esperar uma desgraça no final de semana acontecer de novo para vocês tomarem uma providência, né? Se bem que já tem gente ajudando a desviar o foco. Me dá aqui, por gentileza, prestação de serviço, né, gente? Isso aqui é prestação de serviço. Calma aí, viu, Harry Potter? Você vai falar. Sei que você está nervoso aí. Eu acho que você está mais nervoso porque você bateu bico com bico na pedra, porque você comprou o carro e pagou juros abusivos, que eu estou avisando aqui. O cara trabalha do meu lado aqui, comprou o carro, pagou juros abusivos. E agora está louco falando com a Solução Consultoria para resolver. Prestações altas, banco ameaçando tomar o seu bem. Nada disso, a Solução Consultoria vai te ajudar a de repente, fazer com que você receba de volta até 80% que pagou de forma indevida. Muita gente procurou a solução e teve sua situação resolvida, como esse do vídeo aí. Veja. Veículo recuperado com sucesso. Sobre o banco do banco. Não entendi bem o recado não, mas tá dado, né? Entrou o vídeo certo aí? Jesus amado. 25662701. Juros abusivos embutidos em contratos de financiamento. Aí você vai fazer contato, chama no WhatsApp, fala, eu quero fazer uma consulta, a consulta é de graça. Se a consulta é de graça, você não pode perder. Esse aí deve ter perdido, né? O banco foi lá e tomou, aí a Vilas Boas foi lá e recuperou, é isso? Ah, muito bem. A Vilas Boas não erra. Não erra e pode te ajudar. 25662701, juros abusivos nunca mais. Chame agora, fale conosco que a gente vai te ajudar. Estão falando de busca e apreensão.
com Solução Consultoria, não vai ter isso não. Chama aí, 2566-2701. Me dá o tweet do Rafael Menin aí, ô Gabriel, por favor. Põe na tela, enche a tela aí. Não aguento, cara, eu fico louco, velho. Vocês querem que eu mantenha a tranquilidade? Olha aí, ó, vexame completo, deu tudo errado neste ano, a massa merece muito mais. Trabalhar mais e muito melhor em 2026. Só que tem embaixo aí, você tá vendo, enche a tela de novo aí, olha lá, ó. Contas que o Rafael Menin segue ou mencionou podem responder. Então, se você não segue, não foi mencionado, né? Não, se você não é seguido por ele. Seguido por ele ou mencionado, você não pode responder. Eu chamo de uma mensagem protocolar. Protocolar, tá certo? Isso aqui não diz absolutamente nada. Não existe a não notícia. Isso aqui é um não tweet, não diz nada. Diz o quê? Eu já vi eu gosto de ouvir a opinião contrária. Isso aqui, afinal de contas, é um debate. Se todo mundo concordar, não vira o debate, né? Então, por favor, fala aí. Por causa desse início de frase aqui, vexame completo. Não, tá errado. Vexame Então completo. tinha que ser. Nossa. Não, vexame completo. Vexame completo, ele se inclui, então. Por isso que você tá. Perspicácia. Vamos pensar desse jeito, vexame completo. Sabe por que eu tô chamando a atenção para esse vexame completo colocado pelo Rafael Menin, falando que deu tudo errado nesse ano, a massa merece muito mais? Beleza, legal ele ter colocado isso. Mas o vexame completo é porque eu vou sentar novamente para falar com o pessoal da posição aqui, que normalmente eu fico, pelo seguinte, vexame completo. Quando o Rafael Menin coloca isso, eu acho muito importante a gente chamar a atenção, porque na semana passada, algumas das frases que foram colocadas e deixaram a gestão um pouco aborrecida pela colocação de faixas esparramadas por toda a cidade, porque tinha a palavra vexame. A palavra vexame era tratada lá. E foi colocado por algumas pessoas da gestão do Atlético que aquilo ali eram direcionadas é o termo que eles usam, como que foi o termo que eles utilizaram para falar? Orquestradas. Isso, obrigado, Thiago Fernandes, sempre atento. Thiago Fernandes colocou aqui pra gente, me lembrou muito bem, que eram orquestradas. Então, não eram orquestradas, porque o vexame já estava acontecendo. Então, foi o aval, a concordância do Rafael nesse momento que existia sim um vexame em curso. E para ele só veio a cair a ficha às 23h27, 11 horas e 27 minutos da noite de ontem, dia 3 de dezembro, que o Atlético estava passando por um vexame na temporada. E é um vexame muito grande. Para quem achou que a temporada passada era de grandes vexames, né, que o Atlético perdeu a Libertadores da forma que perdeu, e tem muito torcedor atleticano ainda com ferida aberta por causa daquela Libertadores no dia 30 de novembro do ano passado, perder também a Copa do Brasil da forma que perdeu era um vexame. Não, o ano de 2025 foi um vexame ainda maior, porque o Atlético perdeu uma Copa Sul-Americana para o Lanús, e uma Copa Sul-Americana onde o Atlético teve outros vexames. Perder para o Iquique é um vexame, empatar com o Cienciano é um vexame, perder para o Bucaramanga jogando aqui em Belo Horizonte é um vexame. Então os vexames já estavam sendo acumulados. E aí vem o pior. O Atlético na temporada atual tem mais derrotas no Campeonato Brasileiro do que o time do ano passado. Então, isso é sim um grande problema. Estamos falando do Atlético muito. Tem que falar. Isso tem que chegar até os gestores para eles entenderem o tamanho do problema que é hoje o Atlético. Eu lembro uma outra coisinha importante pra caramba e muito valiosa. O Atlético tem dívidas emergenciais a serem pagas até junho de 2026. Essas dívidas emergenciais giram na casa de 600 milhões de reais. O Atlético terá que se virar para pagar essas dívidas emergenciais. Então, eu estou só colocando o combo dos problemas. E quer mais um problema? A temporada que vem de 2026, ela pode não ter uma competição continental. É ruim com a Sul-Americana, torcedor? Pior sem ela. Atlético, abre o olho. Thiago, eu quero te ouvir, quero ouvir o Valu também. Só mandar um abraço aqui para Pamela Bispo e para o Pablo Bispo.
são cruzeirenses, estão assistindo a gente, obviamente adorando o programa, inclusive mandaram aqui, estamos adorando o programa. E aí teve uma outra aqui, ó, do Moreira, que mandou aqui, ó, não precisa falar do Cruzeiro hoje, deixa para falar amanhã, hoje deixa só o Atlético na tela, porque estamos nos divertindo, torcida do Cruzeiro, tirando uma onda e com razão. Pois não, Thiago, boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, HG. Primeiro eu só queria parabenizar o Breno Galante pela humildade, tá? Foi muito legal ele reconhecer as bobagens que ele disse aqui ontem e ele colocar a fantasia, que ele não precisa de fantasia mesmo, ele já é um palhaço aqui pra gente, um grandíssimo bobo da corte. Parabéns, viu, Brenão? Você tá me elogiando, é isso? Eu tô te elogiando. Me chamando de palhaço e falando que eu falo bobagem? Tá certo. Eu acho sua humildade maravilhosa. Tá certo. Mas sobre o jogo de ontem, HG, e sobre o ano do Atlético, a situação que vive o Atlético, ela é completamente caótica. Completamente caótica. E isso não é algo recente. É algo que vem de um ano anterior. Desde 2024, a gente assiste ao Atlético protagonizando vexames. E aí a gente citou hoje no Band News na área, um dos vexames que essa mesma gestão fez o Atlético protagonizar no ano passado era o Atlético não ter jogador o suficiente para o Milito relacionar para as partidas. O Milito não conseguiu, por exemplo, ter jogadores o suficiente para um jogo que o Atlético enfrenta o Vitória. Salvo engano, esse jogo me marcou bastante, porque eu acho que ele conseguiu levar para esse jogo 15 ou 16 jogadores. E aí, o que o Atlético faz no ano seguinte? O Atlético não tem um primeiro volante, o Atlético não tem um centroavante, o Atlético não tem peças que são consideradas fundamentais para o estilo de jogo do atual treinador. O Atlético só tem o atual treinador, que muita gente está batendo, inclusive eu vou falar sobre isso depois desse comentário, no final desse comentário. Só tem esse treinador hoje porque o torcedor pediu, não foi a gestão que escolheu. Então convenhamos, né? O Atlético hoje vive uma situação caótica em função da gestão. E assim, quando o Rafael Menin coloca ali o vexame completo, para mim, faltou a ele pedir desculpas bem robustas ao torcedor, que merece isso. O torcedor do Atlético não merece a gestão que tem e merecia um pedido de desculpas no mínimo dessa gestão. E aí o final desse comentário, para não me estender muito, sobre Jorge Sampaoli. Desconfiem das pessoas que hoje apontam para o treinador. Desconfiem dos comentaristas ou das pessoas que estão analisando futebol e apontam para o treinador. A grande responsabilidade do ano medíocre, do ano patético, ridículo, horroroso que o Atlético teve, ela tem nome e sobrenome. Essa responsabilidade é dos gestores do Atlético, não é do treinador. A mediocridade instaurada no Atlético não é pelo trabalho do Jorge Sampaoli. A mediocridade instaurada no Atlético, ela é pelos gestores que lá estão. Hoje, o Jorge Sampaoli é uma agulha, é uma pontinha de faísca. Ele livrou o Atlético do rebaixamento. Exatamente. Ele tem alguns equívocos. Assim que tem que ser analisado o trabalho do Sampaoli. Ele tem alguns equívocos, é óbvio que tem. O Sampaoli tem erros. Para mim, ele escalou mal em alguns momentos, tirou o Scarpa do time. É óbvio que ele tem erros. Mas o grande responsável para o Atlético estar lutando contra o rebaixamento até a última rodada, Valuzinho, para mim, é a gestão. E eu imagino que para os meus amigos aqui também é a gestão. A gestão é a grande responsável pelo ano desastroso, pelo fiasco que vive o Atlético. Ela é a grande responsável. E tem que ter uma reformulação total, gente. A começar pela gestão, né? Não adianta, sabe? Ontem ficou nítido que o ciclo de alguns jogadores no Atlético acabou. Hulk, sabe? O Alonso ontem, o lance do gol do Alonso, e aí, cara, ontem a Arena MRV, ela manifestou a insatisfação com vários jogadores, até com quem não jogou. A começar com o público recorde negativo, o menor da história. Menor público, xingou a diretoria do Atlético, né? Xingou o Biel, que estava no banco, nem entrou. Sobrou pro Biel, sobrou pro Alonso, né? Porque o Atlético ontem, gente, o Atlético entregou 3 gols pro Palmeiras, já era difícil ganhar, mas o Atlético entregou. E o time apático, o time morreu em campo. E olha que antes de tomar um gol, já tinha tido um gol anulado, né? E depois teve um jogador expulso do Palmeiras e o Atlético conseguiu tomar um gol com um jogador a menos do Palmeiras e não fazer. E o Atlético ainda teve 33 finalizações. Foi muito. O Atlético ontem produziu, mas não faz gol, pô. Não faz gol. Então tem que rever o perfil dos jogadores que o Atlético tem que contratar. Tem que parar com esse negócio. Você falou muito bem de refúgio. Tem que diminuir a idade
trazer jogadores mais A novos. média tá de 31, tá Com muito alto. ambição, Ô, Breno. jogadores com ambição, sabe? Breno. Aquela coisa de gana. Tem Breno. jogador no Atlético, cara, que tá acomodado. Só Peraí, fechar aqui. tio. Jogador que tá acomodado, que assim, se perder ou se ganhar não faz diferença. Né? O salário tá caindo ali naquele dia, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, vida que segue. Né? E o Bernard deu uma entrevista, que eu fiz uma pergunta para ele ontem, que é muito, muito interessante. Eles têm que olhar para eles, fazer uma autoavaliação, se realmente eles têm que estar no Atlético. O Bernard é atleticano, ele fala que ele vai fazer essa autoavaliação dele também, que ele passou por momentos complicados, mas que agora ele sente que ele está evoluindo. Mas alguns jogadores também têm que se olhar no espelho e falar assim, pô, eu quero estar no Atlético, então eu tenho que produzir mais, eu tenho que vestir a camisa, eu tenho que honrar isso, porque, cara, o Atlético não é qualquer time. Tem muita gente que gostaria de estar aqui no lugar desses caras, que eles têm que começar a valorizar mais. Velho. Pois não, tio. Pode falar. Não, é o que o Breno falou a respeito de refúgio, você também falou o refúgio, mas isso parte muito pelos diretores de futebol, né? Quem que você tem, qual é o tipo de... eu vou no caminho mais fácil, Qual não o no seu correto. tipo de ambição, qual a sua análise sobre o mercado, como que você entende o que o time precisa, o que pode ser mais fácil para você. Então, o Atlético foi no mais fácil e na falta de criatividade. Quantas vezes falamos aqui no nosso programa sobre a falta de criatividade do Atlético em ir na busca pelo mercado? Tudo foi o que era mais fácil. Eram jogadores que eram trocados por um valor no Paulinho. É jogador que você manda o fulano, o Beltrano chega aqui. Vamos dar nome? O Fux vem pra cá, o Caio vem pra cá. Então eram tudo esse tipo de negociação. E uma outra palavrinha, oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado. Essa aí, se bater na porta do Atlético, oportunidade de mercado, corra em 26. Corra! Fuja para as montanhas. E tem um outro detalhe. Quando o Rafael Menin, recentemente, naquela coletiva, né, onde ele perguntou para o Beto Guerra, você é formado em quê? Se eu tô lá, eu diria, né, na mesma escola que você formou para gerir um clube de futebol. Né? Mas, naquela coletiva, o Rafael Menin disse, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Sim. Que o Atlético vai ser assim, um ano briga para não cair. Então, não teve um trecho desse que ele fala? Vai ser isso aí, um ano briga para não cair, aí fica ali perto, meio de tabela. Eventualmente vai brigar para não cair. Eventualmente vai brigar para não cair e tal. Gente, se essa é a visão dos donos do clube, ainda bem que ele soltou e tomara que ele siga efetivamente a mensagem que nós mostramos aqui agora do Twitter dele, do tweet dele, não é tweet, né? Agora é X, é Twitter. Do Twitter dele ontem. Porque se foi vexame para todo mundo. E aí, para você não repetir mais um vexame, é muito, quer dizer, não é fácil resolver. Mas aí se faz um aporte robusto, porque olha o ano do Atlético. Ano passado, tudo que aconteceu. Aí esse ano, além dos fracassos dentro de campo, dos fracassos fora de campo, ainda tem essa questão do Daniel Vorcaro aí. Muito pouco falada, muito pouco debatida. Ele tem 1/5 do clube. 1/5 do clube é dele. Mas não pode falar, né? Porque é bilionário. Não, vamos dar um cala-boca, tira do conselho aqui e tal. Mas as ações estão lá, são dele. Estão bloqueadas? Estão. Vai para leilão? Deve ir, né? Então, juntando tudo, ainda tem mais essa questão. Aí eu imagino como é que o mercado olha para tudo isso. Como é que o mercado olha para tudo isso. Aí como é que o mercado do futebol olha para tudo isso. Como é que os agentes... Quem vai se sentar com os grandes agentes do futebol? Porque não tem jeito de você ficar livre deles não, tá? Quem vai se sentar com os agentes do futebol para debater sobre o planejamento do ano que vem, precisando dar uma limpeza, parar um ônibus lá e falar que vem, você, filho indiano, entra aqui, tchau. A gente sabe que na prática não é assim. Mas quem vai fazer isso? Quem tem competência no Atlético para arrumar clube para um, para outro, para conseguir uma boa troca, para ir para o mercado e trazer pelo menos 4 a 5 jogadores de altíssimo nível para mesclar com o que tem aqui? Que ainda tem coisa boa aqui. Então, por isso eu falo que essa questão da gestão, da maneira de gerir o clube, precisa ser muito bem assistida. Agora, repito, quem vai tratar futebol para um campeonato brasileiro que já começa no mês que vem? Gente, é no mês que vem. O brasileiro não é em abril, a Série B é em março. Mas o brasileiro da Série A é em janeiro. É mês que vem, já tem Campeonato Brasileiro de novo. O Campeonato Brasileiro tornou-se um drama na história do Atlético nos 2 anos, 24 e 25.
E que tipo de projeção otimista o torcedor do Atlético vai ter depois de tudo isso que o torcedor está vendo? Meu Deus do céu, é de lascar. Ainda bem que eles mesmos admitiram. E aí, pô, calma aí, Eltim, você vai falar daqui a pouco também, Eltim Careca. Vamos falar de coisa boa? Então vem pra cá, Karina Pereira. Karina Pereira, largo sorriso de aeromoça. Hoje tá demais, hein? O bicho tá pegando. Mas aqui que é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Se nós, eu, você, o Daniel lá da Proterlink, meus meninos aqui, porque os velhos chamam os meninos de menino. Se a gente não passar a verdade, seja num comentário ou no merchan, então ninguém vai acreditar na gente. Aí a gente tem que mudar de profissão, né não? Então, por isso que eu falo, mineiro que é mineiro sabe, confiança, a gente conquista todo dia, sabe? E na estrada com o seu veículo, não pode ser diferente, né não? Claro que não, é isso mesmo. Essa é a Proterlink, uma associação feita aqui em Minas, que já faz parte da vida de mais de 35 mil pessoas. O nosso cuidado, gente, vai muito além do seu carro ou da sua moto. E aí, não tem dúvida nenhuma disso que a Karina está dizendo aqui, porque a gente está falando sobre você e sua família, de repente, voltarem para casa com total tranquilidade, principalmente agora depois das viagens de férias. Afinal, a Proterlink já fez mais de 100 mil atendimentos de reboque em todo o Brasil. E aí é de ponta a ponta, né, Karina? Mais de 100 mil, gente. É sempre bom reforçar que na Proterlink, qualquer motorista habilitado pode dirigir o seu veículo. Isso não aumenta, olha que importante, o valor da sua mensalidade. Se o seu carro é de aplicativo, não importa pra gente se você vai para a faculdade com ele ou não. Nada disso faz ficar mais caro. O melhor de tudo é sem burocracia. A grande vantagem é não ter burocracia. Então, se você busca uma parceria sólida e confiável para proteger seu carro, a Proterlink é a resposta para quem tem alguma dúvida. E vai ligar agora, Karina, porque tem oferta especial. Mas é agora, você tem que ligar agora, porque depois não adianta não, viu? Ligue agora, 31 91 90 90, a adesão é 0 e o primeiro boleto, olha só para o dia 10 de janeiro. Ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está na sua tela. Essa é a melhor proteção disparada, isso é Proterlink, é feita em Minas para cuidar de você. E o Daniel, você não vai embora não, que eu preciso gravar com você. Beijo. Obrigado, Karina. Tchau, gente. Gente, começando o Campeonato Mineiro. O campeonato, só para fechar o Atlético, só falar Mineiro só uma coisa. E há 18 dias do Brasileiro. É só uma coisinha que eu acho que a gente não pode deixar passar aqui. O Atlético tem que começar, nesse processo de reformulação, se aproximar do torcedor. Ontem, mais uma vez, aconteceu algo que a gente não pode deixar de falar aqui, para mim, que beira o absurdo, né? Não deixarem ou não quiseram, que no final acabou acontecendo, que a GDR colocasse a faixa de cabeça para baixo. O Atlético não queria deixar que isso acontecesse. Cara, é um protesto legítimo da torcida. Ela pode chegar sem lá... violência, né? Sem violência. Se ela quiser virar a faixa de cabeça para baixo, qual o problema? Se ela quiser assistir o jogo de costa, se ela quiser não ir ao estádio, qual é o problema? Agora, por que isso? Entraram em contato com a GDR. Não, se você for colocar a faixa, não vai entrar a faixa no estádio. Isso aí é verdade? Aí teve uma comoção geral nas redes sociais, todo mundo falando que não podia. Aí eles entraram, colocaram, até o integrante da GDR fez um vídeo agradecendo a toda a comoção geral de que aí colocaram a faixa direitinho atrás do gol lá, de cabeça para baixo. Cara, isso sinceramente, por ele ter feito o vídeo agradecendo, é sinal de que aconteceu, né? Gente, é um absurdo uma coisa isso é um traço triste, HG, de uma gestão que, ao invés de tratar os seus problemas, os varre para debaixo do tapete. E isso parece-me que acontece em todas as esferas do Atlético hoje. Tá, você varre para debaixo do seu tapete. Só que durante 2 anos, você tem uma hora que você olha para o tapete e vê, por que tá desse jeito? É aí quando você tem que descobrir, ver essa montanha de coisas a serem melhoradas e resolvidas no clube, é o estágio que a gente tem do Atlético hoje. Eu achei que isso, eu acompanhei o início dessa celeuma aí, eu achei que isso fosse uma onda. Então, se o cara da torcida agradeceu, é porque de fato aconteceu. Agora, a minha dúvida é, de onde partiu isso? Quem deu a ordem para não aceitar que faixas fossem colocadas de cabeça para baixo? E qual o problema disso? Não. Eu quero procurar entender de onde partiu isso. Quem ordenou? Por que isso precisa aparecer? Porque já não bastasse as bobagens feitas no tal clássico lá das catracas, dos banheiros sem porta, aquele negócio todo que a gente já falou disso aqui.
Já não bastasse isso, os tapumes ao redor do estádio ano passado, na última rodada, né? Aí tirar o Fred Melo Paiva do muro lá que estava pintado. Então, vocês precisam aprender a conviver com o contraditório, com a oposição. Ah, mas agora o clube tem dono. Ah, mas então, nós estamos falando aí praticamente de uma ditadura futebolística. É uma censura. Né? Porra, peraí. Quer dizer que o torcedor... Você sabe o que eu estava pensando ontem? Tá lá a torcida inteira do estádio, eu não sei nem se tinha 13 mil lá não, tá? Cantando, um monte de coisa lá. Vergonha. Todo mundo tava ali, queria era like. Porque quem reclama quer like. Então os 13 mil torcedores queriam like. O protesto de faixa é orquestrado. E outra coisa, daqui a pouco vão criar uma alternativa de que, bom, se a torcida tá xingando, pega o som e aumenta. Ué, vocês erram muito, cara. Eu tô impressionado. E vai criando um ranço com a torcida, e a torcida vai desanimando, e a torcida vai ficando longe, sabe? E não sabe, e erra na comunicação, na maneira de comunicar. Aí agora não pode pôr a faixa de cabeça. Pô, vocês estão de brincadeira, gente. Eu não dou conta disso, não. Eu não dou conta disso, não. É tudo muito avacalhado e errado. Ué, de cair o loló da moranga. E quantos torcedores você acha que vão lá domingo? Cara, não sei, mas quem for deve ver outra derrota. É bem possível que veja outra derrota. Lembrando que o Vasco deve poupar parte dos jogadores, ou a maior parte dos jogadores, pensando Copa do Brasil. Na Copa do Brasil na quarta-feira. Não, aí que seria um vexame ainda maior. E se ganhar do Vasco, poupado, não vai fazer mais do que obrigação. Não vai fazer mais do que obrigação. Mas o Vasco vem aqui para jogar contra o Atlético, é uma partida de playoff. Para ele, Vasco. Por que eu tô falando isso? Olhando para a tabela do campeonato, o Vasco vem para defender uma posição de sul-americano. O Vasco hoje tem mais vitórias do que o Atlético, então assim, o Atlético está muito ameaçado de não ir para a Copa Sul-Americana, porque o Santos com a vitória de ontem contra o Juventude chegou a 44 pontos, está um ponto atrás e hoje não tem nenhum indício que o Atlético passe em campo, que vá fazer um grande jogo contra o Vasco. Ah, que não vem bem. Pois é, o Vasco não vem bem, mas conseguiu nesse campeonato algo que o Atlético jamais passou perto, por exemplo, de conseguir uma sequência de 5 vitórias. É esse time que vai vir defender também uma classificação para a Copa Sul-Americana no próximo domingo na Arena. Bom, agora deixa eu pular aqui, agradecer a grande audiência. Eu não gosto de ficar pedindo like, não que isso é muito chato, mas se quiser dar o like aí, fica à vontade. Uma dedadinha de leve, principalmente no Novembro Azul, não vejo problema nenhum. Então vai lá, dá uma dedada no like aí e depois do programa, se der para clicar,